A partir de agora, na Rádio Santa Mariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Apesar de todos os desafios e períodos de crises, renovamos nossos objetivos, depositamos nossa fé em Deus e continuamos trabalhando rumo ao nosso alvo. Esse momento não é apenas para celebrar mais uma etapa vencida. É para celebrar o início de um novo tempo em nossas vidas. Agradecer a Deus pelo milagre da vida que pulsa a cada dia. Compreender o mistério da existência. Mas a maior viagem é aquela dentro de nós mesmos. Que você encontre os tesouros da vida nas coisas simples do dia a dia, pois é nesses pequenos momentos que se traçam novos caminhos. Caminhos que se cruzarão em algum momento e farão a diferença na sua vida se a confiança estiver em Deus. Que você encontre nas perdas a esperança, nas derrotas a força e, acima de tudo, encontre aquilo que você ama em todos os momentos da sua vida, amando o que faz, e assim será capaz de transformar o seu mundo. Lembre-se, o universo tem o tamanho do seu mundo e o seu mundo tem o tamanho dos seus sonhos, e nada como um sonho para criar o futuro. Tenha uma vida de sonhos e realizações com Deus no coração. Nossa confiança está em Deus. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. É bênção, é só bênção. E se é bênção, só pode ser a Voz do Calvário. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 39 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário chegando em seu lar, aqui através da Rádio Santa Mariense, também da Rádio A Voz do Calvário. Técnica de som, nosso amigo Flávio, irmã Eliane Bruno já aqui conosco. Telefones liberados, 3213-7185, celulares 991-538660 e 99640-5561. Também pela live no Facebook Valmir Justen e no site avozdocalvario.com para o mundo inteiro. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Domingo, a Voz do Calvário estará completando 40 anos no ar. Somos gratos a Deus e àqueles que mantêm a Voz do Calvário no ar. Que Deus abençoe, que Deus recompense a cada um de vocês, que Deus seja o provedor em todas as áreas da sua vida, prezado amigo ouvinte. Flávio, vamos a uma bela mensagem musical para o enlevo espiritual de nossos ouvintes.
Até os confins da terra se ouve a voz do Calvário. Não julgueis, para que não sejais julgados. Seja perfeito. Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga, esquecendo do amor, pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, não somos rivais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos plantar amor ao invés de veneno. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Minha vida ou meu caráter, pare e calço os meus sapatos, percorro os caminhos que eu percorri. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, minha trajetória e o meu dia a dia de todos os anos que eu já vivi. Quando você tropeçar onde eu tropecei, leva as pedradas que eu já levei. Só aí então poderá julgar-me. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Os céus proclamam a glória de Deus. Do Calvário. Jesus breve vem. 13h40.
Muito bem, a Rádio Santa Mariense e a Rádio A Voz do Calvário e o programa A Voz do Calvário, a voz que vai longe, programa que você ouve todos os dias neste horário, das 13h30 às 14h30 e aos domingos das 12 às 14 horas. Lembrar que também o programa fica gravado na live Facebook Valmir Justen e muitas pessoas assistem depois. Você pode compartilhar, mandar para os seus parentes e amigos, pessoas em qualquer parte do mundo pode ouvir, tá bom? Vamos aos nossos anúncios, já voltamos em seguidinha. Você está ouvindo na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, que retorna daqui a pouco. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria, presidida pelo pastor Moisés Adriano Lamberti. Confira nossa programação de cultos. Terça-feira, 7h30 da noite, culto de oração. Quarta-feira, às 2h30 da tarde, culto do Círculo de Oração. Quinta-feira, às 7h45 da noite, culto de ensino da palavra e, em paralelo, culto infantil. Sexta-feira, às 3 da tarde, culto da vitória. Aos sábados, às 7 da noite, culto dos jovens. Domingo, a partir das 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 7 horas da noite, culto público e, em paralelo, culto infantil. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria está situada na Rua Venâncio Aires, 1504, esquina com a Serafim Valandro. Você e sua família são bem-vindos. Ferragem Alcides Brum, a mais antiga da cidade, com materiais de construção e elétricos. Ferragem Alcides Brum, Avenida Medianeira, 980. Assembleia de Deus, Ministério Madureira, região oeste de Santa Maria, na Rua Adão Geneves, 266, bairro Jockey Clube, fone 3290-6207, com o pastor Ivori Cordeiro. Atenção para as atividades da Igreja Mistérios da Fé na Avenida Perpendicular, número 100, bairro Jockey Clube. Quartas, 20 horas. Sextas, 20 horas. Domingos, às 19h30. Convite do pastor João Carlos Nascimento. A nossa igreja cresce marchando pela fé. Borracharia do Coruja, no Alto da Boa Vista, parte de trás da área verde, atendimento excelente e caprichado com nosso amigo Coruja. Igreja Pentecostal Missão Boas Novas. Dias de cultos, terças e sextas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 8h30 da manhã. Endereço, Rua Erotildes Costa, número 80, esquina com Secundária, Alto da Boa Vista. Convite do pastor Antônio Pacheco e missionária Eva. Igreja Pentecostal Boas Novas, uma família esperando pela sua. Seja um colaborador e um abençoador de vidas. Ouça, divulgue e colabore com o programa A Voz do Calvário. Anote a chave Pix 55 99640 5561. Repetindo, 0 operadora 55 99640 5561. Contribua com a obra de Deus. Programa A Voz do Calvário. Jesus breve vem. 13h44. Muito bem, 13h44, amados ouvintes, a Voz do Calvário é mantida no ar com as ofertas voluntárias dos nossos ouvintes. E eu gostaria de contar com você mais uma vez que você fizesse uma oferta especial para a Voz do Calvário, para a gente chegar à comemoração dos 40 anos, tranquilo, com o programa pago, que claro vai vencer dia 10, mas que a gente possa pagar até o dia 6 para comemorar tranquilamente, tá bom? Eu gostaria de contar com você, você pode passar ali no Anderson, você vai no Shopping Popular, no Camelô, pega o corredor da esquerda, no final, na banca 88 com o Anderson, também com a Dona Lenir, na Avenida Rio Branco, quase esquina com a Vale Machado, aquela banquinha fruteira tem na calçada, também lá com a irmã Senira e a irmã Claudenina, na rua Piauí, esquina com a rua Rio Grande, divisa da Parque Pinheiro com a Teneves, e na Borracharia do Coruja, no Alto da Boa Vista, parte de trás da área verde,
Você pode fazer um Pix, 55-996 40 5561. 55-996 40 5561. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e sempre continue orando pela gente, pela Voz do Calvário, pelos ouvintes, pelos que pregam aqui no programa, para que Deus possa dar força e saúde a cada um deles e abençoar e dar sabedoria, tá bom? Irmã Eliane Brum, tudo bem? Tudo, com a graça de Deus. Boa tarde, gente. Tossindo. Beijos do coração. Feito uma condenada. A alergia, então faz parte dessas coisas. Alergia a feno, gente. Mexi com feno no final de semana e tô agora espirrando. Ainda bem que a vaca e o touro não têm alergia a feno. E ainda bem que os nossos ouvintes espirram e tossem também. Pois então eles conhecem, né? Não tem problema nenhum. Qual é o salmo de hoje? O 45. Salmo Nós 45. 44. Então vamos, né? O salmo 45. O salmo 45 é um cântico, como diz aqui, um cântico de amor. E tem autores que veem aqui o casamento real, rei normal. Mas a grande maioria vê nesse salmo o casamento de Cristo com a igreja. Então, é um sentido mais amplo. Como grande parte dos salmos, né, Valmir? Tem uma parte que é literal, que a gente vê, entende, e tem a outra parte que tu pensa, o que está querendo dizer ali. E esse salmo é nesse estilo também. O nome dele aqui na minha Bíblia, é o Ungido de Deus e a Sua Noiva, e é um salmo ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios, dos filhos de Corá, um salmo didático, cântico de amor. Esses filhos de Corá eram levitas que cuidavam da parte, assim como Asaf, eles cuidavam da parte das músicas no templo, parte da adoração, do louvor, dos cantos. E os filhos de... Tem uns quantos salmos dos filhos de Corá, e esse é um deles. Vamos lá? Salmo 45. Quem puder acompanhar a leitura na Bíblia, acompanhe, que a gente entende muito melhor quando está acompanhando a leitura. Você só ouvindo é mais difícil, e você ouvindo e lendo parece que grava mais na cabeça da gente, até porque tem duas fontes de acesso, os olhos e os ouvidos. Vamos lá. O meu coração transborda de belas palavras. Ao Rei consagre o que compôs. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidos com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra.
Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para sempre. O autor aos Hebreus usa, lá no primeiro capítulo dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele usa os versículos 6 e 7, quando ele está se referindo a Cristo. A carta aos Hebreus foi uma carta escrita para um povo que tinha se convertido ao cristianismo, mas estava querendo voltar ao judaísmo por causa de perseguições e outras situações. E o autor escreve, não sabemos quem é o autor, o autor escreve exortando que eles não voltem atrás, que eles não saiam da realidade que é Cristo e voltem para a sombra, que era todo o judaísmo. As leis do judaísmo, não a lei moral de Deus, essa se mantém, mas as leis cerimoniais, o sistema de sacrifício, tudo aquilo foi cumprido em Cristo. Então não tinha mais por que continuar. Mas os judeus, quando viam esses cristãos, queriam que eles voltassem para o judaísmo, perseguiam, era uma confusão. E o autor escreve, mostrando a carta, praticamente toda ela, exaltando a Cristo, mostrando que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior aos sacerdotes que existiam na época, e apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito. A gente já sabia que Jesus era rei, que Jesus era profeta, o povo dizia, mas o autor aos Hebreus dá uma nova característica para Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E capítulo após capítulo ele vai mostrando a superioridade de Cristo. E uma das coisas que ele fala, ele está se referindo a Jesus, que o trono de Jesus é para todo sempre, que o cetro dele é um cetro de justiça, e Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Nós sabemos que Jesus era o Filho amado de Deus. Era aquele unigênito que depois, por amor a nós, se tornou primogênito. Mas o que mostra, entre outras coisas, que esse salmo se refere ao casamento de Cristo com a sua igreja, a gente percebe nisso aí. Até porque, quando ele fala que o rei é o mais formoso dos filhos dos homens, a graça está nos seus lábios, Deus o abençoou para sempre. Deus abençoava os reis, mas às vezes os reis saíam da casinha e não se comportavam. E aí eles passavam tempos que Deus não estava feliz com eles. O único que se manteve eternamente, aquele que tinha a verdade e a justiça como cetro do seu trono, foi Cristo. É Cristo. Então, é ele que preenche todas as condições do rei ideal. Ele fala que o salmista descreve cenas de um casamento real, que hoje a gente ainda é assim, quando nós vemos, por exemplo, que a TV transmite casamento de algum rei lá da Europa, ou algum grande, não sei se eles chegam a ser chamados de rei, mas lá no Oriente, aquelas autoridades, até tem uns que são reis sim. A pompa que são os casamentos duram dias, e entra a noiva com todo um séquito de damas de honra, tem toda é uma coisa impressionante. Imaginem lá naquela época que não existia tanto rei quanto agora. Então o casamento real era motivo de muita festa. E as roupas, como ele fala aqui, o pessoal usava as melhores roupas que tinham, era o que tinha de melhor tinha no casamento do rei. E quando se refere a Cristo e à igreja, nós sabemos que o casamento foi uma instituição criada por Deus. Deus que criou, lá quando ele mandou o Adão e a Eva viverem juntos, multiplicarem, povoarem a terra, Deus estava dizendo que o casamento seria algo entre um homem e uma mulher,
seria um casamento monogâmico. A gente sabe que teve desvios, mas seria um homem, uma mulher, com a finalidade de procriar, de encher a terra e, principalmente, através de um casamento, que a ideia de Deus seria, digamos, um casamento muito bom, não vou usar perfeito, mas praticamente perfeito, esse casamento mostrasse o amor de Cristo por sua noiva, sua igreja, e o amor que a igreja deve ter, e a submissão que a igreja deve ter a Cristo. E nós desconsideramos tudo isso hoje em dia, porque o que o homem fez, a sociedade fez? A sociedade banalizou o casamento. Você casa, separa, como quem troca de roupa, casa de novo, separa de novo, não tem problema nenhum, pode. Isso é permitido pela lei. Eu estava outro dia estudando um livro, lendo lá umas leituras, que uma das coisas que fala é a seguinte: o que rege a minha vida? Que lei que rege a minha vida? É a lei de Deus ou a lei dos homens? Porque a lei dos homens, muitas vezes... eu acho que eu falei no programa da segunda de manhã isso. A lei dos homens, muitas vezes, aprova, permite coisas que a lei de Deus não permite. Então, quem eu estou seguindo, a quem eu estou obedecendo em primeiro lugar, a lei de Deus ou a lei dos homens? E pela lei de Deus, pela ideia original de Deus, o casamento era algo para durar, tanto que a Bíblia fala, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Claro que Jesus mesmo abre exceções para uma separação. Nós sabemos que cada é um caso, não nos cabe julgar, mas a ideia original era que o casal, o homem como marido, amasse a sua mulher. Isso Paulo fala na carta aos Coríntios. Da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E que a mulher fosse submissa. E já foi mais do que falado. As feministas vêm com essa história de que é submisso é a mulher ser capaz. Não é nada disso. O sentido da Bíblia é que a mulher seja o apoio do homem, que ele realmente tenha autoridade. Só que hoje tem homens que são os bobalhões e quem tem autoridade na casa é a mulher. Ele não está cumprindo o seu papel de sacerdote do lar. Ele não está representando, claro que num nível muito menor, mas não está representando a figura de Cristo. Porque Cristo amou a sua igreja e morreu por essa igreja. Então o homem deveria amar a sua mulher e morrer por essa mulher se fosse preciso. E aí, ser submissa não é nada, né? Muito mais fácil é ser submissa do que ter que morrer para alguém. Mas a ideia do casamento era nesse sentido. E por isso que Paulo menciona muito a noiva. Os salmos falam muito da noiva se apresentar com as suas vestes. E as suas vestes quer dizer o quê? A noiva sendo a igreja. As vestes da noiva são as suas características, o seu caráter, a sua capacidade de servir, o que a torna bela. Assim como a noiva de um rei humano precisava passar por um tempo de tratamento de beleza para ficar toda linda, o cabelo todo lindo, a pele toda linda, a noiva de Cristo, a igreja, passa por um tratamento para que se torne aquela noiva ideal, aquela noiva perfeita, com as suas vestes puras, limpas e brilhantes. Então, a similaridade do casamento de um rei terreno com a história, o casamento de Cristo com a sua igreja, esse salmo relata. Ele fala, por exemplo, ouça, filha, e olhe, preste atenção, esqueça o seu povo e a casa de seu pai.
quantas vezes, quantos casos de pessoas que querem se dedicar a servir mais a Jesus, querem abandonar uma religião, uma cultura antiga, sei lá o quê, e não pode porque está presa na tradição ou presa nos conceitos do povo, e isso ou aquilo. E aqui o salmista está dizendo, esqueça isso, se dedique ao seu noivo. E aqui no caso nós sabemos que esse noivo nada mais é do que Jesus. E aí ele fala que esse noivo vai ficar encantado com a formosura dessa noiva. Claro, Cristo se encanta com a beleza da sua igreja. Cristo quer ver a sua igreja, a sua noiva, pura, limpa, vestida com vestes santas. Mesmo jeito que as noivas de antigamente iam lindas e bem vestidas. Outra coisa que a igreja devia fazer, que ele fala aqui, ele diz assim, ó, que a filha do... Lá no finzinho, no 12, a filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A igreja santa, a igreja pura, não congregação, gente, a igreja universal e invisível, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela deve ter uma postura, ela deve ter um modo de ser, de viver, que ela atraia os gentios, atraia aqueles que não estão servindo, adorando, aceitando Jesus. O que o salmista ensina aqui? Como é que nós devemos ser? Nós que nos dizemos participantes da Igreja de Cristo, nós que nos consideramos noiva do Cordeiro, fazendo parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro, como é que está sendo o nosso modo de agir? Está sendo de uma maneira que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero isso que tu tem, eu quero essa paz que tu tem, eu quero essa capacidade que tu tem de passar por dificuldades e não se entregar, eu quero esse modo que tu tem de não ficar criticando, falando mal dos outros, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu quero ter essa capacidade de servir que tu tem. Eu quero essa disposição que tu tem. E aí eu faço uma pergunta para cada um de nós. É isso que nós deixamos transparecer? As pessoas olham em nós a imagem e a semelhança de Cristo? Alguém que elas querem ter o que a gente tem, fazer as coisas do jeito que a gente faz, não porque somos maravilhosos e perfeitos, mas porque existe estampado na nossa atitude, no nosso modo de ser, existe estampado quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Rei. Amém. Né? E quão poucas vezes, Valmir, sim, nós somos motivo que nos invejem nesse sentido, sabe? De querer, eu quero isso que tu tem, eu quero essa paz, eu quero essa tranquilidade, eu quero essa capacidade de falar com as pessoas e todos aqueles... Agora você tocou no assunto, eu estava no exército, estava lá em Saican, no campo de instrução, e eu trabalhava no Cassino dos Oficiais, estava cozinhando, e estavam os militares, general, coronel, tudo lá. Depois um cabo me contou que o general disse assim, engraçado esse rapaz aí, todo mundo está abatido, tudo cansado, tudo esse rapaz está alegre cantando. Quer dizer, eu estava no auge, já recente aceitado Jesus como Salvador, aquela, sabe, naquele primeiro amor, naquela alegria, estava lá cozinhando e cantando, louvando a Deus, e o general, os coronéis, chamou a atenção deles, mas que diferença, rapaz, que Deus nos conservasse sempre assim, no meio da diversidade, estar feliz, louvando ao Senhor, né? E só Ele pode fazer isso. E tão poucos de nós fizemos isso, né? Às vezes, quando não nos juntamos com os outros, começamos a reclamar e a praguejar e falar desse e daquele. E nós entramos no esquema do mundo. O outro salmo que eu estou estudando, que vai ser da outro programa, fala justo disso, de ficar olhando o mundo,
ficar assistindo todos os males que tem por aí, e não falta. Você olha para o lado, você vê catástrofes, desastres naturais, você vê pandemia, você vê corrupção, você vê o crime compensando. Então, nós vermos tudo isso e não acharmos que está tudo bem e, ao mesmo tempo, não nos fixarmos nessas coisas ruins e sermos pessoas que estão sempre falando dos problemas, falando, pois olha, aconteceu. Porque tem gente, parece que tem prazer em falar que teve um terremoto na China, que teve um tufão na não sei aonde, que caiu um prédio não sei em que lugar, que houve um acidente de trem que matou 224 pessoas. E tem pessoas que parece que têm quase que um prazer. E o que os salmos quase todos ensinam para a gente se a gente prestar atenção nele? Porque outro dia eu estava pensando, Valmir, alguém dizer, eu sou apaixonado pelos salmos. O que é estar apaixonado? Você, por exemplo, um rapaz conhece uma moça e os dois se apaixonam. Eles se conhecem, eles veem a aparência externa, sabem um pouco da simpatia, um pouco isso, mas aquilo não é amor. O amor vem com o conhecimento. Você pode ter aquela paixão inicial e ela vir a se transformar num amor sincero, assim como você toma uma baita decepção, é só uma carinha bonita, é só uma aparência, mas no fundo não dá. Então você só vai amar realmente quando você conhecer a pessoa. Aí você ama. Você pode ter se apaixonado à primeira vista, mas o amor necessita conhecimento. E é a mesma coisa, a gente pode até se apaixonar pelos salmos, o livro de salmos, porque tem salmos lindos, porque tem salmos de louvor, porque tem salmos que diz que todo mundo cai de um lado e cai do outro, mas eu não vou cair. Quer dizer, levanta meu austel, eu estou melhor, eu estou protegida, eu estou guardada. Agora, quando a gente começa a estudar, que a gente vê uma coisa que chama atenção nos salmos quando prestamos atenção neles. E uma coisa o auto-reconhecimento. E uma coisa é ser apaixonado pelo livro. Outra é ser apaixonado pelo conteúdo que tem no livro, né? É diferente, o cara pode andar com uma baita de uma Bíblia, mas simplesmente nem lê, né? Entendeu? Eu penso, se tu é apaixonado pelo livro, ninguém pode ser apaixonado por um livro, ninguém se apaixona por uma caixa. Na maneira de expressar, né? A pessoa gosta daquele carregar aquele livro, mas não gosta do conteúdo, não lê o conteúdo, não tem conhecimento, né? E para que carrega um chumbo de pesada? Mas tem. Tem gente, tem. Bom, outra coisa que a Bíblia nos ensina em muito, que o salmista faz, ele pode miar, ele pode dizer que os outros estão prosperando e ele não, que Deus está dormindo, que isso e que aquilo, mas sempre ele para e olha para dentro de si. E aí ele vê que o erro está nele, que na verdade, quando ele está, por exemplo, criticando o sucesso de alguém, não é porque esse alguém chegou naquele posto por falcatrua, por isso e por aquilo. É porque ele queria estar naquele posto. E se nós não tivermos cuidado com nós mesmos, Valmir, nós somos fingidos. É como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem. E o coração que mais engana é o meu. O coração que realmente me engana é o meu coração. Eu até posso ter uma ideia do coração das outras pessoas e dizer, não, o coração dessa criatura aí não é muito bom. E o meu? O meu me engana de uma tal maneira que eu muitas vezes acho que eu estou fazendo tudo certinho, que eu sou uma pessoa maravilhosa, isso e aquilo, e na verdade eu tenho um caminhão de orgulho dentro, um caminhão de inveja dentro, um caminhão de pouca disposição de servir. Então, o que a maioria dos salmos, na minha opinião, nos ensina? A olhar para dentro de nós, a ver a nossa hipocrisia, a ver como a gente tem uma carinha muito de santo, mas no fundo não somos,
e é admitir. Mas admitir aquele admitir de verdade. Que o que eu estou sentindo em relação àquele cara que está lá no alto das alturas, num baita posto, não é que eu acho que ele não merece estar lá, não é, não. Eu só acho que quem devia estar lá era eu. E o Salmo ensina isso. Ensina a gente parar de olhar para as circunstâncias e olhar para dentro de nós e ver como é que eu estou olhando essa circunstância, com que olhos. Eu estou olhando com os meus olhos ou estou tentando olhar com os olhos de Deus? Porque se eu for olhar com os meus olhos, eu estou perdida. Agora, se eu for olhar com os olhos de Deus, eu vou buscar, né, olhar com os olhos de Deus, quer dizer, buscar olhar com imparcialidade, buscar olhar com justiça, com coerência, eu vou cumprimentar o vencedor de coração. Suponha uma disputa honesta, correta. Não vou ficar com mágoa, eu podia ter ganho. Ele ganhou porque ele deu uma tapeadinha, ou ele ganhou porque estava com sorte, eu tenho mais capacidade. Só que o nosso coração é ardiloso. E uma coisa que os salmos ensinam para a gente é vai pedir que Deus te dê discernimento para tu ver essa situação como ela realmente é. E se Deus não nos der discernimento, nós vamos enxergar todas as coisas numa visão que não é correta. Quando você ora e pede que o Senhor lhe dê discernimento, sabedoria, capacidade de compreender uma pessoa que venha falar com você, você vai conversar com essa pessoa, Deus vai lhe mostrar além do que ela está falando, Deus vai lhe mostrar além da aparência e de repente você diz alguma coisa, e já deve ter acontecido com vocês isso, como acontece com muita gente. De repente você diz alguma coisa e essa pessoa para e fica quieta. Aí na linguagem popular o que a gente diz? Tocou na ferida. Aí tem. Quando você fala algum tipo de coisa que você nem sabe direito porque falou, veio no seu coração e você fala aquilo, a pessoa para. E se começar automaticamente, a pessoa com quem você está conversando, se começar automaticamente a defesa, aí você sabe que a coisa é mais séria ainda. Porque uma situação que eu acho que nem sei se existe na real, mas que dá para servir como um forte exemplo. Você, por exemplo, alguém está lá se sentindo injustiçado porque disseram que ele teria pego alguma coisa. É uma situação bem hipotética, eu nunca vivi essa situação, nem num lado nem no outro, mas vou usar ela. E aí, no meio da conversa, você vira e diz, sim, mas tu não pegou aquele objeto? E aí a pessoa para. Ela pegou. E você tocou no assunto. E aí ela sabe que você sabe que ela pegou. Em vez de ela dizer, peguei, errei, roubei, o que eu devia fazer era devolver, mas na mesma hora começam as desculpas. Então, se for criança, e isso eu já vi acontecer muitas vezes, mas eu peguei esse lápis laranja porque ela tem um mundaréu de lápis, ele tem um mundaréu de lápis, eu peguei porque um dia pegou minha borracha e não me devolveu. Com criança isso é bem comum. E na vida adulta continua sendo comum. Nós sempre buscamos uma desculpa para alguma atitude errada. O meia culpa, eu reconheço, eu errei. Isso você vai ouvir uma vez em 1 milhão, se ouvir. Reconhecer que errou. Sair por achar uma solução sem ser com mentira, a coisa complica. E aí vem a pergunta, nós estamos, quando agimos assim, mostrando a noiva do cordeiro? Ou estamos sendo qualquer coisa, menos a noiva? É esse tipo de pessoa que vai atrair os outros? É para esse tipo de pessoa que os do mundo vão pedir favores
ou vão se aproximar? Não. E outra coisa, a humanidade, o mundo, as pessoas, nós não somos fáceis. Exemplo bem aqui, banalzinho, de nada a ver com Bíblia. Você consegue imaginar uma pessoa, uma dona de um grande salão de beleza, daqueles assim, top de linha. Mulher entra lá e sai com o cabelo mais lindo do mundo, a maquiagem mais perfeita. Você imagina chegar nesse salão, ou você teria um bom conceito desse salão, se você chega lá e a dona está com o cabelo mal lavado, despenteado, uma pintura na cara, uma maquiagem mal feita. Qual é a impressão que você vai ter? Esse dia eu estava falando com um amigo meu, um irmão, e estava conversando exatamente isso aí. O nosso viver cristão atrai alguém? Será que as pessoas vão querer ser igual a nós? Vão lhe pedir favores, como fala? Há algo em nós que a pessoa diz, mas eu queria ser assim. Eu vou aceitar esse Jesus, aceitar esse evangelho para ser igual a essa pessoa. Ver a responsabilidade nossa, né? E os salmos mostram muito. Tem salmos, um eu já estudei esses tempos, outro eu vou estudar daqui uns dias, mas tem salmos que dizem, eu me calei. E isso que estamos falando vai além de padrão de vida, que tem pessoas que nunca botaram os pés numa igreja e tem um padrão de vida exemplar. Sim, né? Mas aqui a questão é quando, por exemplo, o salmista, que daí, digamos, sabem que ele é temente a Deus e provavelmente está lá, os judeus, no caso aqui, né, sabem que ele é temente, canta louvores e etc, etc, etc. E às vezes, de repente, surge uma situação que ele tem vontade de falar de Deus, porque ele está vendo coisas erradas, então dá vontade dele dizer, Deus, o que tu está fazendo que tu não age? E abrir a boca na frente de outras pessoas. E aí o salmista fala, eu me calei para não é melhor ficar quieto do que... para não servir de laço para aqueles que estão, digamos, começando na fé, ou seja, para não atrapalhar. É aquela história que Jesus diz dos fariseus, escribas e companhia. Vocês não entram e não deixam os outros entrar. E Jesus matou a charada, é incrível a sabedoria de Jesus. Todos os conhecereis quando vocês se amarem uns aos outros, e pelos frutos conhecereis, né? O que Jesus tá nos ensinando? O amor. E quem ama, tolera. Quem ama, ajuda. Quem ama, serve. Quem ama, perdoa. O nosso problema é que nós transformamos amor em qualquer coisa. Nada a ver com Coríntios 13, nada. Amor tudo suporta, tudo aceita, tudo isso, tudo aquilo. Não. E quando fala na fé e na esperança e no amor, por que ele diz o mais importante é o amor? Porque fé na eternidade nós não vamos precisar, nós vamos estar vendo. Fé eu preciso para algo que eu não vejo, eu tenho que acreditar em algo que eu não vejo. Esperança eu já estou lá, não tem mais esperança de nada. Mas o amor vai continuar. Por isso que Paulo dizia, o maior destes é o amor. Porque o amor vai continuar. Você vai viver uma eternidade junto de pessoas que é muito bom que você comece a amá-las aqui na Terra. Porque senão vai ser complicado conviver na eternidade. E é o que o Valmir falou. E lá na Epístola de João, lá não fala qualquer coisa, que se nós não amar o nosso próximo, nós estamos vendo, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Jesus mesmo fala isso. Falou também, né? Narra o que Jesus falou. Se você não ama o seu próximo, que você vê, como é que tem você vai amar a Deus de manifestar que você o seu não vê? amor para aquela pessoa, né? E se eu não sei quem é esse Deus direito, não tenho grande conhecimento, se dentro do meu coração não existe capacidade de amar uma pessoa que eu estou vendo, que é igual a mim, carne, osso, mão, braço, cabelo, pode ser do sexo e tudo mais, e se eu não sou capaz de amar essa pessoa,
se eu não sou capaz de entender, de buscar ajudar, servir, eu vou amar um Deus que eu nem sei direito quem é? Não tem condição. Sim, não tem. Então, essas coisas esse salmo fala. Quando ele fala desse ungido com a sua noiva. Quem é a noiva? A noiva de Cristo é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, universal e invisível, ela deve estar ataviada, quer dizer, vestida a caráter para as bodas. Jesus disse, quando ele está lá na ceia, antes da sua crucificação, que ele não vai mais beber. Quando ele está com a taça do vinho, que ele diz, beba meu sangue, ele diz que não vai beber mais até que bebamos junto no banquete, juntos um dia na eternidade. Ou seja, Jesus está dizendo que nós teremos um dia um banquete nupcial. E ele mesmo menciona banquetes aqui na terra, nas parábolas. Jesus diz que um dia toda a sua igreja, a sua noiva, vai participar, vai ser o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Eu sei quem é essa noiva? Não. Eu sei quem é essa igreja universal? Não. Eu posso conhecer os elementos que estão perto de mim, que professam a fé em Jesus, que servem, que seguem a Jesus. Eu acredito que nós, fizemos parte dessa igreja, mas essa igreja tem muito mais gente que eu não sei quem é. Tem gente lá no fim do mundo, tem gente lá no começo do mundo. Existe milhões e milhões e milhões. Apocalipse diz que é muita gente, que um dia vai estar reunido e vai ser uma coisa muito linda, porque vai ser as bodas do Cordeiro. E quando a gente vê como é que é um casamento, o que o salmista quer nos ensinar aqui? Se o casamento de um rei terreno era algo fora de série, os convidados com as roupas mais bonitas possível, os melhores perfumes, tudo em ouro, o povo trazendo presente, o povo se aproximando daquela cerimônia, se aproximando da noiva, se aproximando do noivo, as damas de honra, enfim, aquela coisa linda que a gente imagina. Imagine como vai ser as bodas do Cordeiro. Se Deus capacitou homens para fazer um casamento real, até o dia de hoje, muito bonito, e de vez em quando não aparece aí nas redes sociais da vida o casamento de algum famoso, que a gente se encanta de ver a decoração do local, os lugares que escolhem, pegam às vezes uns lugares assim que a gente fica olhando, que são campos lindos, com tendas, e aí de repente começa o sol a se pôr, não que eles estão querendo que o sol se ponha nem planejando, mas fazem de propósito. Aí vem aquele pôr do sol mais lindo, a gente fica olhando e diz, meu Deus do céu, que festa perfeita. Imaginem como vai ser as bodas do Cordeiro. Eu acho que o lugar vai ser lindo, lindo, lindo. Vai ter um pôr do sol mais lindo ainda, vai ter um céu cheio de estrelas, vai ter comidas que a gente nunca viu de tão boas. Vai ser uma coisa assim, fenomenal. E eu imagino o tamanho da mesa. Eu tenho pena de quem vai lavar louça, que vai ter muita louça para lavar. Mas o que esses salmos, todos eles nos mostram, gente, nos apontam sempre, é Cristo e a glória de Deus. E quando vocês prestarem atenção, vocês vão ver que nas entrelinhas dos salmos sempre tem alguma coisa, tudo para a glória de Deus, tudo para que o nome de Deus seja honrado. Olha como é que termina aqui esse salmo. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Nós sabemos, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, ou seja, príncipes e sacerdotes, e que reinaremos. Isso está escrito, Pedro fala isso. Então, nós somos sacerdotes de Deus, nós somos os príncipes, os reis, nós somos aquele que ele deixou aqui para governarmos, para agirmos, para estendermos o seu reino.
que poucos de nós estamos fazendo isso. E o que mais que daí o salmista fala aqui? Que esse nome seja celebrado de geração em geração, e todos os povos o louvarão para todo sempre. Então, que o nome desse rei, o nome do esposo da igreja, o nome de Cristo, seja um nome que seja lembrado, comemorado, respeitado e louvado, hoje, amanhã e sempre. E quem é que tem que fazer isso? A noiva. É a noiva que tem que falar do seu noivo. É a noiva que tem que honrar o seu noivo. Quando você vê uma noiva terrena aqui, normalzinha, falando que o noivo dela é isso, aquilo e aquilo outro, você pensa, mas vem cá, vai casar por quê? Se é essa coisa aí que tu tá falando. Agora, quando você vê que existe amor, a noiva, quando começa a falar do seu noivo, ela nem precisa elogiar muito, mas a gente vê que os olhinhos brilham. Como é que nós, noiva do Cordeiro, estamos falando do nosso noivo? Como alguém que dá muita vontade de ser noiva dele também? Ou alguém meia boca? E o Flávio já tocou a música lá. Vamos orar? Não é possível. Não, Flávio. Vamos orar? Ainda teria 2 longos minutos. Bom, do jeito que o tempo passa ligeiro. Passa rápido. Vamos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos deste o presente de podermos falar a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu nos colocou aqui para que nós honrássemos e glorificássemos o Teu nome. Dá-nos entendimento, Pai. Dá-nos sabedoria. Dá-nos capacidade para não nos afastarmos do que a Tua palavra fala, para entendermos o que Tu deixaste escrito para nós e, principalmente, Senhor, para agirmos de acordo. Que realmente venhamos a ser o que Jesus falou que devíamos ser, sal e luz. Que sejamos pessoas que irradiem a alegria que é pertencer à noiva do Cordeiro. A alegria que é saber que um dia estaremos todos reunidos nas bodas do Cordeiro e ouviremos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Que nós possamos ouvir isso, Senhor, e o resto, tudo é o resto. Eu peço isso para mim e peço para cada um dos meus ouvintes e peço com muito carinho e com muito respeito. E te peço, atende essa minha oração. Peço no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. E manda teus beijos. Crianças, beijos no coração antes que eu seja cortada. O Valmir morre de ciúmes que eu fique mandando beijo para os ouvintes dele, então ele me corta, ele pede... Hã? A Dona Glória? Dona Glória e seu Uri. Mas eu já disse que quem pediu abraço foi só ela, então ele não ganha abraço. Quando eu fui lá, ele que pediu abraço. Um abraço para os dois. Pessoas maravilhosas, assim como cada um dos nossos ouvintes, né, Valmir? Sim, cada um é mais fofo que o outro. É verdade. Que o Senhor cuide deles. Beijos para vocês no coração. Quero mandar um abraço também para o pessoal que nos ouve através do site da Rádio Santa Mariense, santamariense.com. Muita gente ouve lá, nós não temos acesso a esse site, mas a gente sabe que tem muita gente que ouve. E aí na Rádio A Voz do Calvário também, que é 24 horas no ar para o mundo inteiro. Você pode ouvir na vozdocalvario.com e também no Rádiosnet. Um abraço ao pessoal lá de Roraima. Hoje, desde cedo, ouvindo na rádio. Um abraço. Eu não sei pronunciar o nome da cidade. Foxstein? Não. Não, Ariquemes? Não, em Roraima. Ariquemes é Rondônia. Rondônia. Não. Eu não sei o nome. Não sei Caparaó é a serra, então não deve ser a cidade. Caparanamá, parece que é uma coisa assim. É lá em Roraima.
Mas um abraço a todos também de Alagoas. O irmão me mandou uma mensagem que não perde, ouve a rádio todos os dias, o programa Voz do Calvário, e todos os estados aí, Deus abençoe. Amém. Muito bem, ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som. Novo encontro amanhã neste mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde, Deus o abençoe. Amém. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vidas. E 24 horas no www.avozdocalvario.com.